Mas, meu amor, o que acontece é que existem alguns erros que as mulheres cometem ao tentar conquistar um homem, justamente porque elas não compreendem em profundidade a base da neurociência, né? Que é essa dinâmica do disparar desses hormônios do amor que fazem a gente querer mais e mais dessa pessoa, mais e mais desse homem ou dessa mulher. Então deixa eu te contar aqui quais são esses erros e o que você não deve fazer se você quiser tornar uma fonte de prazer para esse homem e fazer ele se apaixonar por você, de acordo com a neurociência, tá bom? Primeiro erro, ter encontros que são clichês de encontros, né? Onde geralmente são os encontros? Barzinho, cinema, Netflix em casa, dependendo do nível de ficada que vocês estão já, né? Gabi, isso é super errado? Não é que é super errado, mas é mais do mesmo. Eu não digo que você não pode nunca ir para um barzinho ou para um jantar, por exemplo, mas eu não recomendo que esses sejam os lugares de um primeiro encontro e que nem seja com uma certa frequência, tá? Porque o que acontece? Quantos encontros você já teve em lugares assim? Barzinho, cinema, restaurante, balada, de repente? Acho que vários, né? Esse homem provavelmente também. E o que acontece é que quando a gente acaba tendo as mesmas experiências nos mesmos lugares, essa previsibilidade não tem nada de novo, não gera alguns hormônios super legais e importantes de a gente gerar. A questão da novidade, da quebra do padrão, daquela coisa que é diferente, ajuda a acionar esses hormônios que fazem a gente ficar mais ligado, mais conectado ali. Então é legal brincar com isso, minha deusa. Até pra você se destacar, né? Poxa, ele já saiu pra barzinho com fulana, ciclana, mas com você ele foi pra algum lugar diferente. Isso por si só já vai fazer ele lembrar muito mais de você do que de outras mulheres. É claro que tem a questão do encontro ser bom ou não, né? Da conexão, enfim. Mas esse é um fator que pode te ajudar, ao invés de passar batido. Segundo erro, focar somente em assuntos sexuais. Deusa, é claro que os assuntos sexuais, eles vão despertar ali aqueles hormônios, eles vão elevar a testosterona nesse homem, por exemplo, né? Vai aumentar a libido dele, vai mexer com a serotonina, pode mexer com a dopamina ali também, mas esses hormônios que eu comentei com você aqui, eles estão atrelados a coisas rápidas, eles não geram continuidade, conexão. Então, se eu só disparo dopamina e aumento a testosterona desse homem, ele não vai ter motivação para continuar se comprometendo e se conectando comigo. Só ficar em assuntos sexuais gera só esse tipo de hormônio. É legal, é gostoso, é importante, tem que ter, mas pode acabar te prejudicando e fazendo com que as suas relações tenham vida curta, né? Vai ser super legal vocês conversarem algumas vezes, se encontrarem, mas não vai passar de muitos encontros ali, porque logo o negócio vai perder a graça, digamos assim. E o terceiro erro é justamente o contrário. É a gente acabar ficando demais em assuntos mais profundos, digamos assim, que vão apenas despertar outros hormônios de conexão, né? Como a ocitocina, como a progesterona, né? Que é um hormônio liberado quando a gente tem relações fraternais, de amizade. Gera conexão, mas é aquela coisa de amizade, né? De bate-papo com o colega. Tava respondendo uma aluna minha ontem, né? Do meu curso Mulher Feminina, que me fez a seguinte pergunta. Ela falou assim: Gabi, tô tendo encontros, tô saindo com caras legais, tô seguindo suas dicas, mas tem alguns caras, né? Que realmente não dão em nada, as conversas não evoluem, mas tem alguns que evoluem sim, que a gente fica conversando e tudo mais, só que eu não consigo passar muito do primeiro mês. A gente não consegue evoluir isso. A gente conversa de tanta coisa, poxa, a gente fala de política, de religião, de família, não sei o que tá acontecendo. Eu virei pra ela e falei: meu Deus, é super legal. Importantíssimo, inclusive, você falar desse tipo de assunto, porque isso traz densidade pra relação. Vocês conhecem os valores um do outro, só que cadê a conexão sexual aqui? Cadê a atração homem-mulher? Cadê a dopamina, né, que você precisa despertar nesse homem para que ele queira desejar mais você? Precisa disso também. Então, cuidado, a gente precisa ter um equilíbrio, tá? Entre esses dois mundos. Se você quiser ter um relacionamento legal, um relacionamento homem e mulher, com conexão, com profundidade, mas com conexão sexual também. E aí nós entramos então no quarto erro, que é ter pressa. Minha deusa maravilhosa, eu ouço algumas mulheres às vezes falarem pra mim assim: Gabi, não, eu não tenho paciência pra ficar fazendo isso, eu não tenho paciência pra conversar, pra mandar mensagenzinha, pra disparar hormônio X, pra não sei o que lá. Então, meu amor, é exatamente por isso que você não tem um relacionamento, porque paciência é um pré-requisito. Deusa, pra você conseguir o emprego dos seus sonhos, a carreira dos seus sonhos,
anos. Você conseguiu do dia pra noite? Você chegou lá na empresa que você quis, já entrou, não precisou nem fazer entrevista. Não, né? Você teve que ter paciência. Você teve que estudar, você teve que se preparar, você teve que fazer entrevistas. Aí quando você entrou na empresa, você não entrou a CEO, não é verdade? Você começou como estagiária, aí depois teve que passar uns anos ali, aí você teve que ser promovida. Caramba, teve que ter bastante paciência para chegar no nível de carreira que você sempre desejou. É a mesma coisa o corpo, né? Quando a gente quer ter um corpo legal, não adianta você entrar na academia hoje e esperar que amanhã você vai olhar no espelho e vai mudar alguma coisa. Primeira semana você não vê nada, segunda também não, passou um mês, você não consegue ver muito resultado ainda, pelo menos em termos de massa muscular. Para você realmente ter o resultado que você quer, você precisa de paciência. Relacionamento não muda nada. Quanto mais paciência você tiver, mais profundamente você entra na mente desse homem, mais profundamente você mexe com ele. E é por isso que a bioquímica do amor é aumentada. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, inclusive falei isso para as minhas alunas essa semana também, do Mulher Feminina. Pensa que existe uma escala aqui, ó, no relacionamento, tá? Aqui é o início e é aqui que acontece o amor, a conexão, a intimidade, onde vocês, nossa, realmente desenvolvem aquela parceria, aquela coisa profunda mesmo, tá? Existe um tempo, né, pra chegar até aqui. Não adianta você querer pular pra cá, não vai acontecer. Por mais que você se jogue de cabeça, isso aqui é uma linha do tempo. Precisa existir esse tempo. Então, se você joga todos os seus recursos de uma vez, é como se você jogasse fogo na gasolina aqui, tudo de uma vez, e esse fogo queimasse a gasolina inteira. Ou seja, você começa a andar, mas não chega aqui. O que acontece? Morre. Acabou a gasolina, acabou o combustível, acabou o faísca, acabou tudo, né? Se eu quiser chegar aqui, eu preciso pegar essa gasolina e distribuir ela ao longo dessa linha do tempo. E digo mais, quando eu chego aqui, eu não paro, tá? Eu continuo distribuindo, que aí o crescimento do relacionamento vai aumentando. Claro que depois disso aqui muda um pouco a dinâmica, mas é super importante eu fazer isso, porque na hora que eu vou atear fogo, o negócio vai pegando fogo, mas ele vai aumentando, aumentando, aumentando. E cada vez que aumenta, eu quero mais, mais e mais. E aí quando ele chega aqui, que ele tá acabando a gasolina, eu já tô aqui conectado com essa pessoa intimamente, a gente já tem profundidade no nosso relacionamento e as coisas ficam muito mais fáceis e gostosas, é claro. Deusa, sem tempo não tem hormônios, e sem hormônios não tem paixão, muito menos relacionamento. Então sim, relacionamento é pra quem tem paciência. Se você não tem, talvez seja melhor desistir ou aprender a ter, né? Te convido aí a aprender a ter paciência na vida. E o quinto e último erro, meu amor, é não respeitar o espaço do homem. Esse aqui é muito importante pra gente não gerar o hormônio que afasta o cara. Porque quando a gente não respeita os espaços, né? Ah, esse cara demorou um dia pra me responder, ou ele deu uma afastada, ou ele saiu e não me convidou, por exemplo, ou ele não me chamou pra sair nesse final de semana específico. O que acontece é que quando a gente começa a ir atrás e cobrar, e reclamar, e mostrar nossa insatisfação diante de algo que ele nem se comprometeu, não é verdade? Afinal, a gente tá falando de um início de relacionamento, a gente acaba gerando cortisol nesse homem, que é o hormônio do estresse. E quanto mais a gente faz isso, mais esse homem associa você a estresse. E aí, ele vai querer se ver bem longe de você mesmo, porque toda vez que chega uma mensagem sua, ele sabe que ele vai ficar estressado. Então a gente tá fazendo o inverso da dinâmica da ciência do amor, percebe? É aquela coisa do cara chegar em casa, já sabe que vai vir bronca da mulher e falação e um monte de coisa. Eu não tô dizendo que a gente não tem que falar o que precisa ser falado, tá bom? Mas a gente tem que avaliar duas coisas. Primeiro, qual que é o nível de comprometimento desse relacionamento? Eu tô cobrando meu marido, tá comigo já numa relação estável, ou eu tô cobrando um ficante, que a gente tá uma semana se conhecendo? Isso já muda tudo. E mesmo assim, existem formas e formas de falar. Existem coisas que são importantes de serem ditas pra ficante, porque são coisas importantes. Mas a forma como eu falo muda tudo. A forma como eu falo pode aproximar esse homem ou gerar cortisol e afastar ele ainda mais. Se ele ficar extremamente estressado pela forma como você falou, não é nem o conteúdo, tá? Mas a forma agressiva, ríspida, mimizenta, reclamona, chorando, querendo dó dele ali, aí, meu amor, você vai realmente estar repelindo esse homem, tá bom?